A você que acompanha a Canção Nova, muito obrigado pela sua companhia. Boa noite a você que está aí. A nós aqui é bom dia. Nós estamos direto do Bosque do Papa, em Curitiba, Paraná. O programa feito externamente, sempre por razões muito particulares, quando a gente não está dentro dos nossos estúdios. É porque essa cidade traz muita história e tem um povo aqui também que tem muitas histórias preciosas para nos contar. Nós vamos falar no programa de hoje sobre a nação polonesa. Um exemplo para o mundo. Não só agora, mas agora está nos chamando a atenção a postura da Polônia diante deste conflito Rússia-Ucrânia. Porém, a história da Polônia é de uma riqueza incomensurável e não se assuste. Você sabe por que a Polônia é tão forte? E é hoje um grande exemplo para a humanidade inteira. Suas raízes cristãs. É isto que vamos aqui também destacar no programa de hoje. A Polônia, país europeu que passou por muitas mudanças históricas ao longo do tempo, com destaque para as duas grandes guerras mundiais e para o domínio da União Soviética, situações que impactaram diretamente a vida do povo polonês. E na atualidade, a Polônia possui um governo democrático, fator que contribui para a estabilidade política local e para uma ação social e solidária jamais vista em nenhum canto do mundo em tempos de conflito. Pois bem, para falar sobre o tema de hoje, a nação polonesa, é que estamos aqui neste Bosque do Papa, em Curitiba. Quem é o Papa? João Paulo II, dedicado a João Paulo II, que passou por Curitiba em 1980 e que aqui, essa cidade, eu preciso dizer, foi uma das cidades que melhor expressaram a gratidão pela visita do Papa João Paulo II. Sabe quem conhece bem essa história? É a dona Danuta Lizik, que é cuidadora deste Bosque do Papa, descendente de polonês, e que nos recebe aqui. Nós estamos no Bosque do Papa e no Bosque da Senhora também, viu? Muito obrigado. É um prazer muito grande recebê-los aqui, neste local tão abençoado, um lugar da Santa Paz, como o Papa queria que este local fosse um lugar de encontro dos irmãos, das raças, dos povos, de todas as cores e todas as religiões, que fosse um lugar da paz e do coração aberto a todos os nossos irmãos. Então, esse seria o legado deste local. Mas eu quero dizer que eu sou nascida na Polônia. Eu ia me corrigir agora, eu ia perguntar, a senhora é descendente ou é polonesa? Eu sou polonesa de fato. Nasceu onde? E nasci em Vilno, na capital da Lituânia, hoje. Quando pertencia à Polônia. Mas era Polônia. Então, eu ainda sou uma sobrevivente da guerra, Segunda Guerra Mundial. A senhora esteve na guerra? Eu passei toda a guerra. E vai nos contar isso, hein? E todos os momentos muito penosos, ainda mais agora, essa guerra é uma repetição daquela época. Mas vamos ao parque. Por que me foi dado o local? Por que eu estou aqui? Houve naquela época uma ideia da parte do Rafael Greca. Pera um pouquinho. Naquela época, 1980, quando João Paulo II visitou o Brasil e esteve em Curitiba. Em Curitiba. Então, houve uma ideia, ele era prefeito na época. O Rafael Greca. Rafael Greca. E que agora novamente é prefeito. É prefeito, coincidência, Veja só né? a história como é. Então, houve esse intento, dentro dos projetos da cidade, de se formarem parques étnicos. E, coincidentemente, o Papa vindo a Curitiba, houve esse momento também muito propício de se fazer esse projeto, um parque étnico. E isso foi feito pelo IPUC, pela nossa instituição, né, da cidade, de fazer esse projeto. E assim inicia a ideia da criação do Parque do Papa, dentro já da ideia da vinda de João Paulo. Dona Danuta, o parque nasce antes da visita de João Paulo II ou depois? Depois, como homenagem ao santo, hoje santo, né? Ao então o Papa João Paulo II. Foi uma ideia maravilhosa, uma coisa assim, eu acho que até uma dádiva divina. Foi um caminho de Deus. Que o Papa venha a Curitiba, o Papa vai ter um encontro com os poloneses e seus descendentes, vai encontrar um local tão propício, tão simpático, um momento glorioso, um momento espiritual, um momento de fato
de grande presente dos céus. Eu vou fazer assim então. A nossa equipe de reportagem preparou algo mostrando para nós todo esse parque. Assista aí, depois a gente volta aqui comentando parte por parte com a dona Danuta. A chácara onde hoje está localizado o Bosque do Papa tem 48 mil metros quadrados de contato com a natureza. Quem visita o espaço tem a possibilidade de desfrutar uma boa caminhada nas trilhas, passeio com a família e amigos, além de conhecer um pouco da cultura polonesa exposta em casas que um dia foram de imigrantes poloneses. O nome do bosque é uma homenagem a São João Paulo II, que visitou a capital paranaense há 42 anos. O lugar é considerado abençoado e tem um motivo especial para isso. Esta casa era de uma família polonesa que viveu em Curitiba na década de 1980 e foi visitada pelo Papa João Paulo II quando ele esteve na cidade. A casa foi remontada aqui no Bosque do Papa da mesma forma como estava disponível para a família naquela época. E hoje é uma capela que homenageia o santo polonês. Vamos conhecer? O bosque, que também é chamado de Memorial Polonês, foi criado no mesmo ano da visita do Papa e eternizou a sua presença entre os católicos e especialmente entre os conterrâneos poloneses. Hoje é um verdadeiro cartão postal de Curitiba. Uma casa de troncos, um empilhado sobre os outros, casa de pinho, ou de madeira de araucária, de madeira de pinheiro. Casa mais que centenária, da família de Silvestre e Genoveva Pianoski. Nós fizemos o deposê da casa, nós desmontamos lá na colônia e montamos no Bosque São João Paulo II. O prefeito de então era o arquiteto urbanista Jaime Lerner, da colônia israelita. Mas, sendo israelita, o prefeito Jaime Lerner era um entusiasta do Papa São João Paulo II. Eis o Bosque do Papa que você acabou de conhecer e estamos aqui com a cuidadora deste bosque, polonesa, Dona Danuta. Vamos começar por algumas partes. Nós estamos aqui em que local deste parque? Exatamente em cima de um emblema dos montanheses da Polônia. O projeto veio da Polônia. Isso aqui é um emblema? É um símbolo dos montanheses da Polônia. Eu trouxe o projeto da Polônia, sabe? E aí construiu. Ele serve hoje de um palco também para as atividades? Ele é um palco para as atividades atuais, dentro dessas programações do calendário da cidade e do bosque de fato, né? Ligado às tradições, aos momentos de fato de grande registro cultural. Então aqui exatamente é o local onde preservamos e onde fazemos as festividades e todos os momentos atribuídos à cultura polonesa. Ao longo do ano, há algumas datas específicas que esse bosque, que este parque aqui é utilizado para celebrações diversas? Sempre. É um calendário já da cidade. É mesmo? Então, assim, quais as datas? É a bênção dos alimentos, no Sábado Santo, Sábado de Aleluia. É uma das maiores festividades. É uma festividade tradicional milenar polonesa. A bênção dos alimentos ocorre todo Sábado Santo. Sábado de Aleluia. Sábado de Aleluia. Juntamente com a celebração da Páscoa já? Exatamente. E como polonês, os poloneses, o povo polonês é profundamente religioso, profundamente crente a Deus, profundamente mantém a religião, mantém a postura de Deus. E essa parte religiosa é muito profunda entre nós poloneses. Por isso, Deus está sempre conosco, Deus nos abençoa e Deus sempre faz com que a Polônia, nas piores dificuldades, nas maiores guerras, nos maiores momentos, Ele sempre, de alguma forma, nos tira das dificuldades e nos tira dos momentos mais difíceis,
mas sempre nós ligados a Deus, a Nossa Senhora e ao Santo Papa. Quando eu cheguei aqui, a senhora disse assim, a Polônia em primeiro lugar, Deus, família, como foi? Família e pátria. Pátria, Deus e família. E aqui eu vejo que nesse parque, nesse bosque, tem um oratório, que aliás entrei, é um encanto de oratório. E está cheio ali de peças importantes, de símbolos importantes. A senhora pode descrever para a gente? Na capela, né? É. A capela, ela data de 1883. Está escrito na viga mestra, onde tem a data sagrada e o ano e o símbolo da região de onde provém essa arquitetura. Essa arquitetura é tão antiga que nós temos já poucos acervos, né? Na Polônia ainda tem museus dessa natureza ou dessa arquitetura, mas fora da Polônia é a única no Brasil. Então veja, são elas centenárias de diversas regiões daqui dos arredores de Curitiba, das colônias, mas a arquitetura é a mesma. Como ela foi feita? Nos cortes das árvores, principalmente pinheiros, né? É do cerne. Ela foi tosqueada e, de fato, montada ou remontada à mão. Meu Deus. E ela é encaixada. Então, a forma do tosqueamento é de tal forma que ela encaixa uma na outra e não leva pregos. Então, veja que arquitetura fantástica. Mas ela tem um início histórico muito longínqua, muito longínqua. De que épocas? Da fusão dos povos ou das civilizações, e o início, de fato, são os vikings. Meu Deus. Ela essa arquitetura vem daquela era, né? Então, veja, eles transladaram para o Brasil, aqui fizeram, porque naquela época não tinha, de fato, pregos, era com tarugos. Em alguns lugares eram tarugos de madeira. E olha que sustentação esta, tão segura, não é? E que ultrapassa o tempo. Pois sim, tantos anos, né? Sim. Só no Brasil já 150, né? No seu interior, a gente tem ali quadro de João Paulo II, ícone de Nossa Senhora Negra, Virgem Negra de Częstochowa, na Polônia. O que mais temos lá? Então, no altar principal, depois, devagarinho, nós começamos de fato, a compor. Primeiro eram só as casas, mas depois já os elementos, né? O que compõe a parte museal. Então, o primeiro quadro que está no altar, aquele veio nos dado para a Missão Católica Polonesa do Brasil, para que compusesse o início dessa história e fosse colocado na capela para o Papa poder abençoar. Então, as fotos que estão lá é o momento, né, da bênção, quando o Papa entrou na casa e de fato abençoou o quadro de Nossa Senhora, deixando o legado da mãe Maria, da Nossa Senhora, como mãe de todos nós. Então, a Polônia, Nossa Senhora de Częstochowa, para nós, é a mãe, mas também é a mãe espiritual, é a mãe de Deus, mas é a mãe a todo momento. Nós não saímos de casa ou não deitamos sem orar a ela, sem pedir a vida, sem a continuidade. Mas oramos não somente por nós, oramos por todos, oramos por nossos amigos, por nossos próximos, por nossas pessoas que nos ajudam, que trabalham com a gente, e rezamos pela humanidade. Então, Nossa Senhora, ela está presente, e mesmo fora da Polônia, em todas as casas de toda a imigração e seus descendentes. Em primeiro lugar, você vai sempre encontrar a mãe padroeira da Polônia, é a nossa rainha, ela foi coroada. E a senhora nos disse que João Paulo II, quando esteve aqui em Curitiba, ele visitou esta casa mesmo aqui? Sim, a casa foi trasladada para o Couto Pereira. Ela vem de Tomás Coelho, de uma região próxima a Curitiba, foi trasladada. A ideia foi fantástica, porque a região da arquitetura é do Papa. Então, ele de fato ficou maravilhado por encontrar ainda essa arquitetura aqui no outro lado do continente e do mundo. Então, veja, ele, quando estava já sendo organizada a visita dele, foi nos pedido que alguém fizesse a tradução. Desde a vinda já do avião, sabe? E daí procuramos entre os poloneses, entre os descendentes, alguém que pudesse fazer a tradução. Qual foi a nossa admiração
E a nossa surpresa é que o Papa falava o português melhor do que muita gente. Melhor do que muitos poloneses que vivem aqui. Foi uma coisa assim maravilhosa, né? Então, assim, depois na sequência, na capela, temos um outro quadro que há 3 anos atrás foi nos dado pelo arcebispo de Częstochowa. Eu recebi esse quadro no mosteiro de Częstochowa, numa belíssima missa, onde no final da missa recebi essa grande homenagem para trazer para o Brasil, trazer para o Parque do Papa e para Curitiba o quadro grande que é o ícone de Nossa Senhora de Częstochowa, mas é o ícone, é a primeira pintura de São Lucas. Então é uma cópia de São Lucas. E para se poder ganhar um quadro assim, um presente dessa natureza, era preciso um aval tanto de Częstochowa quanto do Vaticano. E a senhora conseguiu. Consegui. Nós vamos continuar essa história daqui a pouco, vamos para o nosso intervalo. E já já também, gente, na sequência eu quero ouvir um pouco da história desta polonesa que passou pela Segunda Guerra Mundial. Esteve no campo de concentração. Extermínio. De extermínio. Daqui a pouquinho, na sequência do nosso programa. É sequência do nosso Além da Notícia e estamos aqui no Bosque do Papa. Estamos conversando com uma referência neste bosque. A dona Danuta, que é quem cuida de todo esse bosque, é polonesa. E aqui, gente, são realizadas atividades as mais diversas, exposições, eventos diversos para ressaltar a cultura polonesa, a presença polonesa. Eu vou pedir a senhora que nos ajude agora a destacar justamente isso. Quais exposições acontecem aqui? As exposições são alusivas ao momento da tradição ou ligada a esta ou aquela festividade. E quando não, são exposições avulsas de diversos temas. São junto com o governo da Polônia, eu faço junto com o consulado e com a Braspol. Braspol é a organização Brasil-Polônia, é a maior das organizações no território brasileiro. Nós trabalhamos com 16 estados e temos 362 unidades espalhadas pelo Brasil. Então o bosque é a casa central, quer dizer, aqui é a nacional e onde acontecem de alto estilo, junto com a Polônia, com o consulado, com a embaixada, todos os eventos, atividades, atribuições, escolas, crianças, materiais, a mídia, a divulgação e mais as festividades de fato. Vocês têm outros parceiros também, não é? Sim, principalmente os turistas e os visitantes, que é a grande importância, né? Essas visitas que são em alto estilo, nós recebemos, a pandemia nos atrapalhou um pouquinho, mas normalmente 120, 110, 118 visitantes por ano. 1000. 1000 por ano. E as atividades aqui não param, permanentemente? Não param, não. É diário. Quais outros parceiros e outras instituições a senhora trabalha juntamente aqui para levar essa cultura polonesa ao conhecimento da população de Curitiba? Então, é a Casa da Cultura, além do consulado, a Casa da Cultura, a Sociedade Piłsudski, todos os grupos folclóricos poloneses do Paraná, as paróquias, os corais, as entidades culturais e, simultaneamente, os eventos. E a gente ajuda muito com materiais. Eu ajudo as escolas com temas culturais, com boletins, com uma série... E se dá toda a atenção ao turista, historicamente falando sobre a história, o Papa e o local como um todo. Dona Danuta, eu diria que o trabalho que a senhora faz, ele contribui enormemente para que essa cidade mantenha viva a tradição polonesa, a cultura polonesa e conhecida por toda a cidade. Isso é real, não é? Pois parabéns por esse trabalho todo. E eu vou agora trazer uma surpresa para a senhora. Posso só incluir? Claro. Eu tenho, assim, um acerto constante com a televisão da Polônia, uma estatal. Sabe? É tipo uma Globo. E eles vêm sempre, estão aqui conosco para todos esses eventos, dentro do possível. E isso passa na Polônia por capítulos todas as segundas-feiras. É mesmo? Então eles levam um pouco do Brasil ou dos poloneses no Brasil para lá. E da história dos imigrantes, dos descendentes que vivem nas regiões rurais e outros estados, né? E certamente eles veem algo que lhes chama muito a atenção de positivo, de agradável, de importante para os próprios poloneses lá na Polônia. Exatamente esse é o trabalho.
Sim? Chama-se União dos Poloneses a nível mundial, Wspólnota Polska. Trabalhamos com as associações na Polônia, que são ligadas também ao Brasil, sabe? E também com o Ministério das Relações Exteriores. Fantástico. Agora eu vou trazer uma surpresa para a senhora. Acho que é um amigo seu. Nós estivemos na Embaixada do Brasil, em Brasília, e fomos muito bem recebidos pelo senhor embaixador Jakub Skiba. Como é que vocês pronunciam? Jakub Skiba. Skiba. Mas muito bem acolhidos por ele e por sua equipe. Conversamos com ele sobre toda a sua Polônia, sobre o momento que a Polônia vive, que o mundo vive, assuntos os mais diversos, sobre os santos maravilhosos e a história desde a fundação da Polônia. Vamos acompanhar essa entrevista agora? Sim. Então tá aí, você vai agora conosco para a Embaixada da Polônia em Brasília. E nós viemos aqui à Embaixada Polonesa no Brasil e já estamos sendo muito bem acolhidos pelo senhor embaixador Jakub Skiba. Embaixador, obrigado por nos receber em sua casa. Muito prazer, muito prazer. O prazer é todo nosso e aqui nós estamos nos sentindo tão bem que eu fico imaginando como estão também sendo recebidos o povo ucraniano que está chegando à sua nação polonesa. Já já a gente fala sobre os ucranianos, mas eu quero começar a nossa conversa perguntando, ou melhor, pedindo ao Senhor, nos apresente esta nação polonesa. Que nação é essa? Que povo é esse? No, isto é nação muito importante no mundo. Esta é minha nação, então pode ser que não sou objetivo, mas eu amo minha nação. Eu sou também tenho orgulho de ser polonês, particularmente neste tempo, nestes dias, porque acho que os poloneses agora demonstram solidariedade, demonstram amor para a liberdade, para os valores humanos, mas os valores também cristãos, que é muito importante, porque a toda a nação é mobilizada agora para ajudar refugiados ucranianos, refugiados que fugem da guerra, da invasão muito brutal, muito opressiva, muito agressiva da Rússia. Os ucranianos lutam pela independência, lutam pela liberdade, pela soberania de seu país. Esta luta é muito semelhante à nossa história, porque os poloneses entendem muito bem os ucranianos. Então, querem ajudar ucranianos, isto faz. Isto é uma mobilização enorme, porque as pessoas recebem os ucranianos nas suas próprias casas, oferecem ajuda, alimentação, acomodação, todas as coisas. Tratam os ucranianos como irmãs e irmãos. Isto é muito bom. Por isso eu sinto orgulho de ser polonês. O senhor disse que os poloneses tiveram também um traço de história semelhante ao que vivem agora os ucranianos. Qual é essa história da nação polonesa? Não, história muito rica, porque temos uma história de mais de 50 anos. Tudo começou com o batismo da Polônia no ano 1966. Isto era o início da nação polonesa, o início do país da Polônia. A Polônia teve um papel muito importante na história da Europa, porque é um país no centro da Europa. Isto é a causa das nossas vantagens, mas também isto é a localização muito perigosa,
porque somos sim, temos muitas personagens muito importantes na história, inclusive reis, inclusive comandantes das armas, mas também santos, mas também artistas, mas músicos, compositores, poetas, cientistas, lista muito grande, porque isto é a história de mais que 1000 anos. Então, história longa, história cheia dos eventos e também das personagens verdadeiramente muito importantes. Destacaríamos quem dentre esses personagens históricos? Na música, por exemplo? Que na música, evidentemente, Frédéric Chopin, compositor mais grande, absolutamente universal, sua música universal. Sua música fala a cada pessoa. Eu não posso imaginar a pessoa que não ama a música de Frédéric Chopin, porque isso é a música pessoal, a música da alma, a música de amor. Queria também destacar o papel dos santos poloneses, a partir dos primeiros santos, São Adalberto, também São Stanisławo, no início do Estado polonês, mas após também santos como Stanisław Kostka. Isto queria mencionar santos para chegar a Maximilian Kolbe, que é muito importante durante a Segunda Guerra Mundial, porque ele fez sacrifício da sua vida para salvar outra pessoa no campo de concentração. E essa outra pessoa era um pai de família. Esta dominação era acabando, terminando agora. O tempo muito interessante, porque o tempo da luta para liberdade, pela soberania da nação polonesa. Um evento muito importante na minha vida. E foi quando então se deu o seu encontro com ele. E neste encontro do senhor com o João Paulo II, o que mais lhe tocou, o que mais lhe marcou? Não, sua força, eu acho, é também esperança para o futuro. O tempo não era fácil, mas cheio de esperança. O Papa demonstrava esta esperança. Ele mesmo não precisava falar sobre isso. Simplesmente sua presença transmitia essa esperança. Sim, esperança. O quanto a Segunda Guerra Mundial e o comunismo fizeram sofrer a nação polonesa? Sim, mas nossa história, infelizmente, cheia do sofrimento, da guerra, da destruição, da opressão. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, a Polônia perdeu 6 milhões de habitantes. Então, isto é um número muito grande para a nação, inclusive 3 milhões dos judeus, que eram
que perderam sua vida por causa do Holocausto. Então, compreendemos que isto é muito cruel para todos. A gente percebe que não só a nação polonesa, mas parece também que as representações polonesas pelo mundo estão todas envolvidas nessa ação de acolhimento, nesta ação de solidariedade. É real esse sentimento? Sim, sim, absolutamente. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, tem uma comunidade polonesa, particularmente os brasileiros de origem polonesa, habitam no sul do Brasil. Não, tem muitos deles. Achamos que mesmo 2 milhões dos brasileiros são de origem polonesa. Eles protestam contra esta guerra. Eles expressam sua solidariedade para os ucranianos. Eles querem ajudar, enviar coisas para a Polônia, também fazer donações de dinheiro. Então, tem também aqui no Brasil a mobilização dos poloneses. Eu acho que também ucranianos compreendem esta situação. Eles têm muita gratidão para esta mobilização. Muito importante, na verdade, nós poloneses somos, não temos orgulho da nossa nação. Neste exato instante, nós podemos dizer que 10% da Ucrânia está dentro da Polônia, Sim, que sim. são os acolhidos. E o quanto o senhor acredita que este gesto polonês de agora marcará o futuro? Eu pergunta, não sou especialista no futuro, porque só o Espírito Santo sabe o que acontecerá. Mas acho, pessoalmente, acho que isto é a base muito boa para o futuro. A base durável. A base dos valores, a base da amizade, a base da solidariedade. Isto é mais forte que ódio, que agressão, invasão e todas estas coisas maus. Então, devemos construir um mundo como isso, um mundo baseado nos valores. Para concluir, última pergunta. Desde os anos 900, batismo da Polônia, até bem mais recentemente, com Faustina Kowalska, com João Paulo II, que espalharam, eu diria, a fé polonesa para o mundo. O senhor acredita que a raiz daquilo que é hoje a Polônia, a raiz de tudo, é a fé cristã? Eu sou certo, absolutamente. Eu sou certo. Eu sou certo. Isto é a fonte do todo. Obrigado por essa entrevista e obrigado por esta nação polonesa que nos ensina. Ela recebeu o cristianismo, mas nos ensina hoje a novamente percebermos que o cristianismo é sempre uma fonte de bem para a humanidade. Foi um prazer conversar com o senhor. Muito prazer. Muito obrigado para todos. Muito obrigado.
Depois de ouvirmos o senhor embaixador, mais uma vez a nossa gratidão à Embaixada Polonesa em Brasília, que nos recebeu, e a gente volta aqui agora para o Bosque do Papa, em Curitiba, nessa conversa com a dona Danuta. A história da Polônia, desde o seu nascimento, a sua fundação, é marcada por homens de valores e por homens santos, não é? Desde o seu primeiro rei, Boleslau. E a gente olhando para essa história e conhecendo agora a Polônia mais e mais, e mesmo com João Paulo II, a gente já vinha conhecendo a Polônia, mas conhecendo cada vez mais a história da Polônia, é possível resumirmos. É um exemplo de nação para o mundo. E é isso que a gente quer aqui hoje também. Mais uma vez, parabenizar a senhora e agradecer. Obrigado pela sua nação, por este presente que a Polônia é para o mundo. Muito obrigada. Eu digo mesmo, de todo o meu coração aberto, com toda a minha alma, eu agradeço profundamente esse encontro conosco, essa possibilidade de poder ainda mais um pouquinho, né, divulgar a Polônia, um país tão valoroso, tão valente, tão cristão, tão maravilhoso, tão aberto e tão exemplo para a humanidade, inclusive nesse momento que essa guerra terrível que está matando almas, crianças, pessoas, é uma coisa muito, muito, muito triste e muito inimaginável numa época como agora. A senhora tem conversado com seus amigos, irmãos, familiares poloneses? Eu tenho família na Polônia. Pois é, a senhora tem conversado com eles e eles têm relatado justamente a experiência que têm vivido lá? Tem, porque a nação toda está ajudando, ela está toda imbuída, né? A nação polonesa e o povo polonês. Varsóvia está assim, cada segundo, né, é um irmão ucraniano. Então, assim, ficou uma cidade mescla, uma cidade que abriga, uma cidade que recebeu na sua terra um pouquinho de alento, um pouco de liberdade, um pouco de poder ter a sobrevivência. É uma nação irmanada, eles são nossos irmãos. Então, a festa aqui também vai ser alusiva, sabe? Eu vou fazer uma homenagem muito grande para o povo ucraniano e para a Ucrânia, nessa festividade da bênção agora, sim? Eu quero agradecer muito a sua presença neste programa, agradecer sua acolhida neste bosque aqui, onde passávamos na cidade de Curitiba, todo mundo falava, vá lá falar com Dona Danuta, que é ela quem comanda tudo lá no bosque, lá no Parque do Papa. E a gente chega aqui e encontra uma senhora de coração materno, afável, agradável, a nos acolher. Foi um prazer conhecê-la. Muito obrigada, muito obrigada. E não será a última, né? Não, com certeza. Agora se prepare, porque daqui para frente a gente vai trabalhar assim bem juntinho. Se Deus quiser. E assim, eu assisto muitas missas, sabe? Da Canção Nova? Da Canção Nova, sim. Então a gente tem... Eu assisto todas as missas, tudo que eu puder. Não só aqui, mas eu digo quando tem as transmissões, né? Então, cada missa dessas traz para a gente um alívio, uma coragem, um alento, uma coisa assim tão profunda que você vê por que nós estamos aqui, por que o mundo, por que nós, por que a humanidade. Cada um de nós tem um legado, cada um de nós tem um propósito e cada um de nós tem uma dádiva divina, né, que a gente de fato tem que receber humildemente e ser um instrumento. E você tem que ser aquela pessoa, mais uma, porque todos nós estamos aqui por alguma razão. Mas quando te é dado uma coisa maior, você tem que de fato ter na tua alma, no teu coração, o cumprimento, né? E deixa eu fazer uma pergunta que eu não fiz ainda desde o começo. Que idade tem esta jovem senhora? Ai, meu Deus. Se eu nasci antes da Segunda Guerra Mundial, pense. Pense que idade tem? 85. Tá uma menina, jovem. Porque o seu espírito não envelheceu. Não, e nem minha não cabeça. Eu não sou e nem a cabeça. Eu não sou muito do computador, sabe? Sim. Mas eu tenho ele aqui. A memória, né? Que espetáculo. Eu trabalho, às vezes eu dou uma palestra de quanto? Meia hora, uma hora. E uma pergunta que eu gosto de fazer quando encontro pessoas assim como a senhora. E de onde vem essa força, essa alegria, esta vivacidade? De Deus. De Deus? Isso é que é lindo. De Deus, de Santo João Paulo, da Nossa Senhora.
eu estou sempre ligada. Eu tive muitos e muitos momentos muito terríveis na vida, mas sempre uma mãozinha divina me tira. Nós, quando saímos da Polônia, da República Tcheca, ainda fomos para Lourdes, sabe? Agradecer a Nossa Senhora de Lourdes. Toda essa proteção, essa ajuda que Deus nos deu e que a Nossa Senhora nos protege sempre, de nos preservar a vida e conseguir sair daquele cativeiro, daquela situação terrível. E que Deus abrisse o caminho. E Deus me abriu o caminho. E a gente vai agora dar uma pausinha bem rápida. Vamos para um intervalo. Daqui a pouco vamos voltar conhecendo mais ainda sobre esta grande nação polonesa, de grandes homens e de grande exemplo para a humanidade. Intervalo e voltamos já já. O Além da Notícia de hoje está sendo um presente para nós, para compreendermos, para mergulharmos, conhecermos um pouco da nação polonesa, a nação que gerou para o mundo o pontífice que marcou nossas vidas no último século, João Paulo II. A nação também que deu ao mundo Faustina Kowalska e a devoção da Divina Misericórdia, que é uma devoção para esses últimos tempos, segundo o próprio Jesus. Mas uma nação polonesa que tem as marcas da fé e do sofrimento ali muito unidas. Sobretudo, a fé vem vencendo. Ao longo dos séculos, vem vencendo sempre no povo polonês. E aqui a gente tem um exemplo. Estamos conversando com dona Danuta Lizik de Abreu, que é a coordenadora deste Bosque do Papa que está aqui, mas a senhora também é representante da Missão Católica Polonesa, uma polonesa. Quando a senhora chegou ao Brasil? Em 50, vim pela Cruz Vermelha, com a ajuda, com o auxílio da Cruz Vermelha. Então a senhora foi uma daquelas que veio fugidas dos tempos duros consequentes da guerra. Desde o início. Eu tinha 2 anos quando estourou a guerra. Em Vilno existe também um mosteiro, um santuário de Nossa Senhora chamado Ostra Brama. Também é um pouquinho escurinha como a nossa. Então, como se sabia já sobre a invasão da Polônia, que a qualquer momento iríamos ter a invasão, as pessoas começaram de fato uns a fugir, outros a se esconder. E meu pai me levou ao portal de Nossa Senhora de Częstochowa, isso é bem no centro de Vilno, e me entregou para Nossa Senhora. Me entregou de uma forma porque ele sabia se nós íamos sobreviver, íamos ser presos, íamos morrer, o que ia acontecer conosco. Mas foi uma coisa tão maravilhosa porque Deus em algum momento guardou uma dádiva muito grande na minha vida, um legado muito grande. Então, essa foi a primeira vez, mas logo depois já houve a invasão, o início da guerra e todas aquelas atrocidades e tudo mais. Meu pai fazia parte do governo livre, trabalhava com a política também. A profissão dele era início de cooperativas nas regiões mais retiradas. Em alguns lugares da Polônia, ele era lactotécnico. Então, ele tinha essa atribuição até terminar a cooperativa e depois ela pôr a funcionar, né? E minha mãe era cantora de ópera na Polônia. E agora a gente, na sequência aqui do nosso Além da Notícia de hoje, direto do Bosque do Papa, aqui em Curitiba, conhecendo a nação polonesa, nós vamos agora trazer relatos da história dessa nação, os homens que marcaram essa nação e como marcaram, e sobretudo a exuberância da fé que sempre esteve em primeiro lugar na vida do povo polonês. A Polônia é um país localizado no leste europeu e sua história é marcada pelas 2 grandes guerras mundiais, além do domínio da União Soviética em 1939. Em virtude dos impactos causados por esses episódios, o país precisou ser recriado várias vezes. A luta de um povo persistente e de fé ajudou nessa reconstrução. Durante 123 anos, a Polônia sumiu do mapa da Europa.
E graças à fé católica, graças à família polonesa, que sempre era muito forte, muito patriótica, esta identidade nacional conseguiu sobreviver. No contexto atual da guerra entre Rússia e Ucrânia, a Polônia passou a ser um lugar de refúgio para os cidadãos ucranianos que sofrem com o conflito. A experiência de um país acolhedor também é reflexo da fé católica. O território polaco de São João Paulo II tem cerca de 86,7% de católicos. E o catolicismo desempenha um papel fundamental na vida de muitos poloneses que têm uma devoção especial por Nossa Senhora de Częstochowa. A história do meu país é uma grande prova desta proteção da Nossa Senhora sobre a população polonesa. Hoje também esta devoção é muito forte, e não somente em Varsóvia, mas também nas ruas de diversas outras cidades. Atualmente, a Polônia tem um governo democrático, com estabilidade política local e conta com 40 milhões de habitantes. O país, que tem como capital a cidade de Varsóvia, tem uma infraestrutura moderna que agrada os turistas que passam por lá, mas também tem uma arquitetura medieval com herança judaica que agrada quem visita o território. Assim, a sociedade marcada pela guerra hoje preserva, além da arquitetura local, o convívio familiar, o trabalho, a fé e a beleza da hospitalidade para quem mais precisa neste momento. Meu Deus. Sabe? A arte E sempre era foi de algo muito presente na vida de vocês, não é? De descendência prussiana. Minha mãe era da linhagem, praticamente não era alemã, era prussiana, né? Então, veja, mas por ele ter o cargo que tinha, em primeiro lugar, quando havia as invasões, as pessoas eram presas, lógico, né? Quem poderia incomodar? Os intelectuais, professores, jovens, né? A ala do governo, e assim era. Então, meus pais conseguiram ainda se manter fugidos por algum tempo, mas depois fomos pegos. Então, veja, de 39 até 40 ficamos presos. 41, minha mãe... A senhora tinha que idade nessa época? Menininha? De 2 para 3 anos, Meu né? Deus. Porque a guerra durou até 45, né? Uhum. E nós passamos toda a guerra. Só que minha mãe pediu, né, que fosse feito um levantamento congênito, né? Porque o nazismo não matava a sua linhagem, não nos soltaram em seguida, sabe? Mas tivemos que fazer uma troca, um acerto. Meu pai foi levado para a guerra. Nós ficamos esse 1 ano e pouco no campo, depois fomos libertos e voltamos nós para os territórios da Polônia, né, que era ali na região não muito longe de Wadowice, do Papa. Então, minha mãe, eu e meu irmão tinha 7 meses, e ele adquiriu escarlatina. O que a senhora ouviu depois daquele tempo que vocês passaram no campo de extermínio? Porque, naturalmente, com 2 anos a senhora não guardaria a memória, não é? Depois, mais tarde um pouquinho, do campo sim, algumas coisas. Lembra de alguma coisa ou depois o que a senhora ouviu sobre aquele período em que vocês estiveram ali? Não, me lembro de partes ainda no final. Eu tinha 3 anos quase, né? Mas me lembro alguns aspectos, sabe? Imagens, não é? Não vou repetir aqui porque é muito triste. São atitudes violentas, momentos violentos que te marcam para o resto da vida, sabe? Na tua frente, pessoas morrendo, sendo exterminadas na fila da alimentação. De manhã sempre eram os banhos, ou então uma vez por semana era o banho grande, né? No gelo, no frio, não importava. Então, me lembra essas passagens muito, muito difíceis, sabe? Porque você vê um ser humano jorrando sangue na tua frente. É uma coisa muito triste, sabe? Então, marca. A gente diz que não marca, mas agora com essa guerra da Ucrânia marca muito. Me lembra muitas coisas, sabe? Então, assim, voltando então ao meu pai, né? Mas ele teve a felicidade de desertar. Ele foi, né, a guerra até a França, praticamente, ali naquelas caminhadas, e em Calais ele conseguiu fugir. Quer dizer, desertou e foi para o lado dos aliados.
Então, desde aquela data até o término da guerra, meu pai lutou do lado dos aliados, aquele famoso exército internacional na Inglaterra. Contra os nazistas. E nós voltamos para nosso local onde tínhamos a casa, né, a casa na Polônia, que hoje é Eslováquia, sabe? Então a minha mãe continuou trabalhando, abrindo valas depois para o exército, muitas outras coisas mais. Mas por ela ser descendente de descendência prussiana, o exército ou a situação do momento deu para ela um cargo numa das cooperativas também, sabe? Ali em Jabłonków, chamava-se a cidade, que é quase na fronteira entre a Polônia e a República Tcheca. Então, minha mãe, como meus pais sempre trabalharam em causas humanitárias, sempre se dedicaram, sabe? Porque tinham cargos um pouco mais elevados na área da cultura, então ajudavam muito e trabalhavam pela causa. Veja, e aí também era uma região onde havia o saque das crianças para fazer a dita raça ariana. Então, eu tenho períodos de morada junto com partisanos nas montanhas debaixo da terra. Em algumas situações, sabe? Algumas vezes a gente ficava, e mais crianças de algumas famílias escondiam seus filhos nas montanhas para não serem saqueados. E ao mesmo tempo havia o saque dos judeus. Então a gente tinha vizinhos que eram judeus, sabe? Mais amigos, né? Que conviviam com a minha mãe, conosco, né? E houve uma época que nós tínhamos judeus na nossa casa. Minha mãe amparava a comunidade judaica, sabe? Então, assim, às vezes tinha 8, às vezes 10, 12 morando conosco, sabe? De uma certa forma, o que está acontecendo hoje com a sua nação polonesa, de acolher também esses refugiados agora da guerra na Ucrânia, lembram aquele período, né? Lembra aquele período. Mas houve muitas vezes assim, claro que ainda quantos anos levou até o término da guerra. Então, às vezes tinha aula, às vezes não tinha, sabe? Então, quando tinha, a gente ia às vezes ainda para a escola, mas era a escola alemã, né? A gente ia como de máscara, aquelas máscaras horríveis, sabe, antigazes, ia com uma pronta malinha de alimento imediato para alguma eventualidade. Se você encontrasse a casa bombardeada, ou invadida, ou não encontrasse mais a mãe, sabe? Então, era um período muito, muito, muito difícil. O que a senhora pode atribuir à fortaleza da cultura polonesa no enfrentamento dessas questões, dessas situações? Esta nação polonesa que a gente hoje conhece e que dá essa demonstração de fortaleza em solidariedade e em espiritualidade para o mundo, a que a senhora atribui isto? Também aos horrores do sofrimento? Com os horrores do sofrimento, o povo polonês precisou se confiar mais ainda a Deus? É uma das primeiras coisas. É uma coisa de Deus. Você tem que ser... É seu irmão. É teu próximo. É um ser humano. E o polonês tem muito isso de abrir os braços. Eu ouvi o padre dizendo aqui que gosta muito do povo brasileiro. É verdade. Gosta muito do brasileiro, sabe? Então, assim, é uma forma humanitária, é uma forma de você acolher, de você amparar, de você dar pelo menos um pouquinho de amor por aquela pessoa. Então, o povo é muito solidário. Mas eu quero lhe dizer, então, isso de nós ajudarmos a comunidade judaica, eu recebi o convite do Jaime Lerner para assumir o bosque. Esse foi exatamente o caminho do convite. Então vamos agora pegar aí esta raiz. E aí, quando é que a senhora recebe o convite para assumir esse bosque aqui dedicado a um polonês como a senhora, João Paulo II? Quem lhe convidou? E o Jaime era descendente de poloneses, sabe? Ele era judeu polonês. Era o governador da época, Jaime Lerner? Era. Então, veja, é uma coisa que nos liga, é uma coisa tão espiritual, tão forte, que você nem percebe quando você tem exatamente o momento. É aquele momento que te atrai, aquele momento que te traz, aquele momento que te chama. É uma coisa assim muito, muito, como é que eu vou dizer, muito espiritual, muito da alma, muito do coração, sabe?
Então a gente tem em relação a outro ser humano um respeito muito grande. Voltando aqui novamente a esse Bosque do Papa, ele está cheio de fato de sinais de João Paulo II. Eu andei ali, estava acompanhado do padre Casimiro, e ele me mostrou uma estátua dedicada a João Paulo II e me fez entender todo o sentido dessa estátua. Quem construiu essa estátua, a estátua de quando ela chegou, como foi, qual era o projeto? Logo depois, sabe, uns 2 anos depois, houve a ideia de se fazer uma estátua no bosque pela comunidade polonesa. Então, de fato, foi amparada com dádivas, né, dos poloneses para nós podermos fazer. A estátua é uma obra da artista Maria Charturi, de São Paulo, e ela foi quem restituiu a Nossa Senhora Aparecida quando foi destruída, sabe? Quando aquela imagenzinha foi a mesma autora. Houve um concurso e daí ela era do Museu Contemporâneo de São Paulo, foi a indicação, ela ganhou o concurso e de fato, então ela fez. Mas ela fez uma estátua contemporânea, é uma conjuntura de temas, né? Ela não é fiel. Completamente, ela dá a imagem do Papa, mas ela tem uma composição. Então, repare, o corpo dele é uma cruz. Toda a postura do corpo, se você olhar por trás, é uma cruz. Ela explica que ali o Papa tinha essa atribuição tão grandiosa de carregar o mundo cristão nas suas costas, né? Ou seja, na cruz. Então, o rosto todo, a cabeça, são 5 raças. Ela fez uma conjunção, sabe, de elementos das 5 raças que vivem no mundo. Pegou os traços principais de João Paulo II, mas deixou que o rosto transparecesse as raças todas. Do mundo. Então essa era a ideia de fato, né? E a mãozinha é em forma de oração. Ela tem a transparência da oração. O Papa, né, hoje um santo homem, mas era o Papa. Então ela explica dessa forma. Há ainda outros símbolos importantes aqui que a senhora destaca neste Parque do Papa, tão expressivos, porque tudo aqui é polonês, não é? Mas tão forte e expressivo da nação polonesa? Tudo. Não tem como... Não. Agora, quem vem no bosque, ou quem nos visita, todos são nossos irmãos. Então, queira ou não, ele tem que entrar na mesma ideia, na mesma conjuntura, né? Tem que se sentir polaco. A senhora diria que a descendência dos poloneses, tão fortemente presente aqui no estado do Paraná, aqui em Curitiba, contribuem também hoje para a cultura desse estado e dessa cidade particularmente? Muito. Somos quase 800 mil. Uau! É o segundo maior grupo, o primeiro é italiano, depois nós. Quase 800 mil em Curitiba ou no Paraná todo? Na Curitiba e Redondeza, né? Arredores. E olha que Curitiba tem 3,5 milhões de habitantes. Então, olha, é uma grande fatia. Bastante, né? 30... Então, tanto é que a primeira ortografia, uma das primeiras que temos registro, é escrita em polonês. Kureteba. Kureteba. K-Y-Y. Está escrita em polonês. Depois mudou, porque é uma palavra indígena, né? Sim. Não é? Depois, como é que conseguimos sair dessa Polônia? Terminada a guerra, entra o regime comunista. Os primeiros que entraram nessa região das fronteiras eram os bolchevistas. Bolchevistas eram kamikaze, tipo, sabe? Era um povo preparado para morrer. Não importava nada. Ele entrava e o que vinha pela frente era, sabe, ou exterminado, ou morto, ou... Essa era a pior é que nem está acontecendo agora. Uma coisa assim inimaginável. Então houve assim retirada dos alemães, minando tudo. Eu tenho até um vestígio de mina, né? Foi atingida, e foi atingida, né? Então veja, aí começa outra agonia, porque daí começa outro tipo de governo, outra sobreposição de seres humanos terríveis. As pessoas pensam que eles são, de fato, é uma raça, mas ela é uma raça toda preparada para esse fim, né? É como era na época do nazismo. Então, ainda pegamos mais um período. Em 47, meu pai tinha sido desaparecido. Recebemos do nazismo, ou seja, do exército alemão, um agradecimento pela vida que ele deu à causa. E no fim das contas, depois de um ano, ele mandou que estava vivo.
estava vivo, porque ainda ficou no exército até o final. E aí, só que não podia voltar para a Polônia, porque senão nós íamos para a Sibéria e íamos, de fato, sermos exterminados, né? E aí, depois meu pai tentou fazer toda houve assim o término e a possibilidade de outros países receberem os imigrantes. O Brasil foi o primeiro que abriu as portas. Foi assim que a senhora veio para o Brasil? Ainda fomos, eu e minha mãe, né? Eu e meu irmão, ainda fomos para Inglaterra, ainda morei 2 anos na Inglaterra. Eu vou refazer essa pergunta. Como é que vem, portanto, a ação de vocês deixarem a Polônia e pararem aqui no Brasil? E quem veio com a senhora? Foi a senhora, sua mãe e quem mais? Meu pai. E seu pai. É. Todos vieram para cá. Que ano que era? 50. 1950. Então, mas com ajuda justamente porque o Brasil proporcionou outros países também de receber os imigrantes. Veja como agora está acontecendo. E vocês tiveram a opção de escolher vir para o Brasil? Nós escolhemos sim, porque a gente já sabia que aqui no Brasil já tinha a sociedade polonesa já trabalhando, né? Aqueles primeiros imigrantes já tinham sociedades, né? Então foi mais fácil um pouquinho com a ajuda deles aqui. Né? Sentiram que já encontrariam aqui um clima também mais familiar. Mas a Cruz Vermelha nos ajudou, nós viemos por contrato, com a ajuda da Cruz Vermelha. E logo meu pai então assumiu o trabalho, já viemos com uma certa ajuda do governo brasileiro. E foi fácil chegar aqui, se adaptarem, seu pai e sua mãe conseguirem trabalho, ou só seu pai, como foi? Não, meu pai, mas a minha mãe logo assumiu já criar corais, né, junto das igrejas, e já começamos a trabalhar nessa área como um todo, né, a área humanitária, né, ajudando já as paróquias. E seu pai? E meu pai com a fábrica, né? Era no Afonso Pena, sabe? Aqui não muito longe, né? Eu vou aproveitar agora que a senhora trouxe tudo isso e vamos mostrar uma reportagem justamente com a Sociedade Polonesa Polono-Brasileira que existe aqui em Curitiba. Um trabalho que eles estão preparando, um trabalho de arte sobre a cultura polonesa. Vamos acompanhar. Curitiba, no Paraná, é a segunda cidade fora da Polônia com maior número de habitantes de origem polaca. Os primeiros imigrantes chegaram ao Brasil em 1871 e hoje já são quase 800 mil descendentes morando na capital paranaense. Dessa forma, a região conta com uma forte influência polonesa, desde a produção agrícola, a comida, a religião e até mesmo a cultura. Durante visita em Curitiba, nossa equipe conheceu a Sociedade Polono-Brasileira Tadeusz Kościuszko, a mais antiga sociedade polonesa da América Latina. Atualmente, a sociedade mantém um calendário anual repleto de eventos e atividades para a comunidade polono-brasileira. O grupo de dança folclórica Vista tem uma forte representatividade nos eventos culturais promovidos pela Sociedade Polono-Brasileira. Comandado pelo coreógrafo Lourival de Araújo, o grupo tem a missão de perpetuar entre os descendentes poloneses a beleza da dança do país de origem em território brasileiro. Temos dentro da nossa sociedade o grupo folclórico mais antigo no mundo. Nem na Polônia tem um grupo tão antigo como o grupo folclórico polonês Wisła, que é esse que vocês estão vendo aqui. Esse grupo Wisła surgiu no ano de 1928, portanto, há 95 anos praticamente, exatamente nessa cidade aqui, e os primeiros ensaios foram nessa sociedade. A apresentação é leve, encanta os olhos e desperta também o desejo de participação de brasileiros como eu, que logo pedi para entrar na dança e mesmo sem entender a coreografia, fui muito bem acolhida, como é próprio dos poloneses. Obrigado, senão a gente não para de falar. Obrigado, mais uma vez, foi um prazer conhecê-la e estar aqui com a senhora. E saudações e lembranças a todos aqueles que a senhora ama e que estão na Polônia e os que estão aqui também. Escute, eu vou pedir depois, de alguma forma, uma cópia, porque vou mandar para a Polônia. Vai mandar para a Polônia? Vou mandar pra Depois vai chegar mais rápido ainda. Pode deixar que a gente providencia tudo. Obrigado, tá bem?
E a você que esteve conosco, veja só, se o tempo deixasse, a gente não pararia. Obrigado a dona Danuta, obrigado à nossa equipe toda, aos meninos aqui que nos acompanharam nesses dias todos em Curitiba. O Além da Notícia fica por aqui, conhecendo hoje essa nação polonesa que você viu, encantadora, exemplo para o mundo. Grande abraço a todos, até semana que vem, se Deus quiser, em mais um Além da Notícia.